Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca concurso 1056. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo, Goiás e Universitário do Peru pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Universitário do Peru como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, América e Defensa e Justiça da Argentina pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Defensa e Justiça da Argentina como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Academia Puerto Cabello da Venezuela e São Paulo pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Academia Puerto Cabello da Venezuela como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Sexto jogo, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cerro Porteño do Paraguai como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sétimo jogo, Fortaleza e São Lourenço da Argentina pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o São Lourenço da Argentina como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Oitavo jogo, Juventude e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo, Londrina e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo, Audax Italiano do Chile e Santos pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Audax Italiano do Chile como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 11º jogo, Guarani e Chapecoense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Chapecoense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo, Argentinos Júniors da Argentina e Corinthians pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Argentinos Júniors da Argentina como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas.
13º jogo Clube Deportivo Nublense do Chile e Flamengo pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Clube Deportivo Nublense do Chile como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Sampaio Corrêa e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Ponte Preta como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.